Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, queridos SupraCasters, quem fala aqui é Almir Alamino e eu estou hoje aqui com um cara que talvez tenha gravado mais episódios comigo, o nosso Slash, o nosso guitarrista do SupraCast, Rafael Rocha. Fala, Mirzão, fala, SupraCaster, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Uma honra estar aqui com você mais uma vez, Almir, para falar de um tema tão legal, tão importante. Sem dúvida, Rafa. O prazer é todo meu e hoje nós vamos falar de uma diretriz que merece uma menção honrosa, a diretriz de dor torácica, Rafa. Vou falar por que ela merece uma menção honrosa. Primeiro, porque essa diretriz ela traz conceitos práticos e tenta trazer até uma receita de bolo para um tema que é tão difícil que é a dor torácica. Além disso, Rafa, ela ajuda para os gestores, que melhora os fluxogramas de atendimento no hospital e ela traz diversos detalhes, então, para o nosso SupraCaster, que está lá na porta, e aquele que está administrando um pronto-socorro, um hospital, essa diretriz vale a pena a leitura, eu recomendo a todos vocês. E para quem não tiver tempo ou não quiser ler agora, a gente vai trazer aqui tudo mastigadinho para vocês também, fiquem aí tranquilos. Para não perder o costume, tem desafio, Almir? Tem desafio, Rafa. O desafio é o seguinte: qual a causa de dor torácica, que é extremamente letal, que mata muito rápido, porém não é causada por patologia nem cardiovascular, nem pulmonar? Vixe, Almir, aí você complicou, hein? Você falou então que não é nem patologia cardiovascular, nem pulmonar. Então a gente não dá nem para a gente pensar naquelas um pouquinho mais raras no pronto-socorro, mais presentes, né? Tamponamento, pneumotórax. Não é por esse caminho, então, Almir? Não é por esse caminho, Rafa. E quem não sabe, fica até o final que vocês vão saber a resposta. Bora pro episódio? Bora lá, vamos lá. Rafa, então a gente falando um pouquinho de dor torácica, todo mundo já está cansado de ouvir falar de dor torácica, a gente bate muito nessa tecla, porque de fato é uma queixa muito comum. Rafa, você tem noção que 40% dos atendimentos e admissões hospitalares são por dor torácica? Então daqui a extrema relevância para a gente, para quem está ali na porta, para quem está no serviço hospitalar em geral, tá? Agora tem uma coisa, Rafa. No ambiente do pronto-socorro, apenas 20% mais ou menos dos pacientes com dor torácica têm síndrome coronariana aguda, que talvez seja a causa fatal mais comum de dor torácica. Então, existem dois tipos de médico, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Aquele médico que chega e fala assim: eu sou corajoso, eu dou alta e não sei o que, e acaba liberando um infarto que às vezes não foi diagnosticado. E existe aquele outro médico também que é extremamente defensivo e quer internar toda a dor torácica para não ter nenhum tipo de problema. E aí você acaba gerando muito custo para o hospital também, né, Rafa? Específico e muito sensível, poderia falar assim, né? Exatamente. Então o objetivo dessa diretriz é tentar melhorar isso também, tá? Sabendo que 10% dos pacientes, isso em dados americanos, que estão sofrendo infarto são liberados sem ter um diagnóstico, tá bom? E isso em locais de menor recurso ainda pode ser até pior, tá bom? E, mais uma vez retomando, que os diagnósticos de fato fatais estejam presentes ali em menos de 10 a 20% dos casos de dor torácica. Então, a gente vai ter que achar um equilíbrio no atendimento dos pacientes com dor torácica, Rafa. A chave da questão, né, Almir? A gente encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Perfeito. E quando a gente fala, então, desse atendimento a esse paciente que procura o pronto-socorro por conta de dor torácica, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é o tempo de primeiro contato médico, né? É o primeiro contato que esse paciente tem com o profissional de saúde, né? Esse primeiro contato, ele é crucial para a gente determinar se essa dor tem suspeita de ser uma condição grave, né? Não só necessariamente uma síndrome coronariana aguda, como outras patologias diferenciais que são importantes na emergência, né? E acionar, assim, um protocolo de investigação bem estruturado, né? Então, essa primeira avaliação, que normalmente é feita pela triagem, né, do serviço de emergência, ela é fundamental, né? E quando a gente pensa, então, nesse paciente que tem uma dor torácica e procura essa triagem, né, a gente tem um tempo fundamental aqui, que é o tempo porte-CG, né? Então, tempo desde o primeiro contato médico até a realização do eletro
idealmente até ser visto, né, por um profissional capaz de laudá-lo, né, deveria ser feito em menos de 10 minutos. Isso, né, esse tempo menor que 10 minutos tem impacto, inclusive, em desfecho. Né? Há estudos, né, demonstrando que quando esse tempo pós-TCG é realizado dentro de 10 minutos, há uma associação a um risco menor, né, de AM ou morte. Perfeito, Rafa. Eu costumo falar que quando o paciente com dor torácica chega no pronto-socorro, a partir do momento em que ele entra lá e abre a ficha dele, um cronômetro começa a contar. E esse cronômetro é regressivo. A gente tem que correr com esse paciente, né? E fazer o eletro é o primeiro passo nesse fluxograma todo, né? Que vai ser desencadeado, né? Porque o eletro, de fato, ele ajuda a gente a já de cara classificar o paciente nos diversos fluxogramas que ele vai encarar dali para frente, né, Rafa? E não é só fazer o eletro, você falou muito bem. É também interpretar esse eletro. Não adianta fazer em 10 minutos e o médico só vê daqui 1 hora, né, Rafa? Perfeito. Tem que fazer e ser interpretado o mais precocemente possível. Né? Nesse contexto, né, a gente sempre faz esse eletro o mais rápido possível para a gente descartar a condição que... uma das condições mais graves, né, que é justamente o infarto com supra. Né? Aquele paciente que tem uma dor torácica típica, né, uma dor torácica com características anginosas, né, e que apresenta padrão de supra de ST ali, que a gente vai falar um pouquinho mais ao longo do episódio, né? E que a gente discorreu bastante no nosso primeiro episódio, né, Almir? Que você estava lá, primeiro episódio do SupraCast, episódio número 1 de IAM com Supra, né? Quem quiser, né, dar uma revisada, né, todo o passo a passo do IAM com Supra tá lá. E quem quiser um episódio novo de Infarto com Supra, porque muita coisa mudou já de lá para cá, também comenta aí, porque a gente, se tiver um comentário importante aí, a gente vai fazer um novo episódio IAM com Supra 2.0, Rafa. E só importante também para o ouvinte essa classificação sindrômica, né? Porque apesar de a dor torácica ser um sintoma, a gente tem vários tipos de dor torácica, né? E cada dor torácica, cada tipo, vai nos direcionar para algum tipo. Então a dor anginosa é aquela realmente desencadeada ao esforço, ao estresse, né? Retroesternal, com irradiação para a mandíbula ou membros superiores, né? Pode também ir ali para o epigastro. E ela tende a aliviar com repouso ou nitrato, né? Muitas vezes está associada a diaforese, sudorese profusa junto com esses sintomas ou outros sintomas autonômicos, né? Essa tá lá no nosso episódio 1, vocês podem dar uma olhada, mas a dor do infarto sem supra, que também pode estar presente nesse paciente, também tem características semelhantes. O que vai mudar um pouquinho, às vezes, é o tempo, né, de persistência e a intensidade. E lembrando que quem quiser ver o episódio de infarto sem supra, o episódio 35 também fica aí. Além disso, Rafa, a gente tem outras dores que vão direcionar para outros diagnósticos diferenciais. Por exemplo, um que é muito fatal, e eu, mais uma vez, elogio essa diretriz por isso, porque é uma coisa que eu sempre aprendi e sempre falei também para os colegas e residentes, é que assim, o paciente chega com dor torácica, a primeira coisa que eu quero descartar é a dissecção de aorta, porque é uma doença muito grave, que tem que correr também. E se a gente não pensar nela, a gente não lembra, porque ela não é tão comum, né, como a síndrome coronariana. Como é que é a dor da dissecção de aorta, Rafa? Dor muito intensa e que irradia para o dorso, né? Ela é uma dor que muitas vezes é até mais intensa do que a dor do infarto, né? E a gente sabe, né, Almir, que nessa situação da síndrome aórtica aguda, o tratamento é totalmente antagônico ao tratamento da síndrome coronariana aguda, né? A gente fazer os antiagregantes plaquetários, fazer a anticoagulação nesse paciente, muitas vezes, acaba determinando o próprio desfecho do paciente, um desfecho ruim, né? Então, é importantíssimo a gente definir pela clínica, né? Diferenciar esses dois diagnósticos que podem estar presentes ali. Né? E uma ferramenta clínica que não custa nada, né, Rafa? Mas medir a pressão ali nos 4 membros, né? Encontrando uma divergência, pode levantar a suspeita disso. É claro que a gente vai levar em consideração os parâmetros que você citou também, né? Uma dor torácica de forte intensidade, radiação para o dorso, do tipo enrasgando, né? Uhum. Então, quem quiser revisar também, síndromes aórticas agudas, episódio número 2, Rafa. Eu vou referenciar. Isso aí, eu vou referenciar todos os episódios do SupraCast nesse episódio. Tá bom? Boa. Por último, tem um outro diagnóstico que também a gente tem que estar na nossa mente
e que muitas vezes passa despercebido, que é o tromboembolismo pulmonar. Esse é caracterizado por uma dor ventilatório dependente, na qual às vezes, né, a gente chamada de pleurítica, né, e pode estar associado junto com esse tipo de dor a hipoxemia, choque, síncope, né, assim como na dissecção de aorta, mas aqui a hipoxemia é um fator marcante aí que lembra. Lógico, você vai olhar, né, os dados clínicos do paciente, é um paciente que já teve uma fratura recente, né, como cirurgia, abordagem recente, paciente com neoplasia, né, todos esses são fatores de risco para o paciente desenvolver esse tromboembolismo pulmonar, que para quem quiser saber mais detalhes, também o nosso episódio 22 fala sobre isso também. Às vezes tem TVP, né, aquele empassamento de panturrilha, né, vale a Com pena certeza. ficar atento a isso também. E a diretriz traz para a gente, Almir, em quem a gente vai abrir esse protocolo de dor torácica, né? Quem é o paciente-alvo para isso, né? Todo paciente que está com dor, né, na admissão, e entre a cicatriz umbilical e a mandíbula. Esses pacientes devem ser triados ali para excluir essas situações mais graves que a gente citou. Ou qualquer paciente que teve uma dor torácica que durou mais de 10 minutos, mesmo que ausente na admissão. A gente ainda deve considerar, a diretriz traz como 2A, né, fortemente recomendado, naqueles pacientes que estão assintomáticos na admissão, mas que teve um relato de desconforto epigástrico ou dor em braços, na mandíbula, né, pacientes com os prováveis equivalentes isquêmicos, né, como dispneia, diaforese, né, e mesmo aquele feeling, né, Almir, aquele paciente que há uma suspeita de que algo está errado, uma suspeita que mereça ali o paciente ser avaliado mais precocemente. Exatamente, né? Às vezes ele não entra em nenhum desses critérios que você falou, né? Apesar de serem bem amplos, mas é aquele paciente que você fala assim, opa, esse paciente aqui pode ter uma dor torácica potencialmente fatal, então está autorizado, quando a critério do médico, né, a abertura do protocolo de dor torácica. Então, o que é esse protocolo de dor torácica, né, que a diretriz fala tanto, né? E como a gente conduz após a abertura dele? Então, a primeira coisa, o Rafa já falou, né? Eletro em 10 minutos. Mas basta só um eletrocardiograma? E aí a diretriz é muito feliz novamente em trazer recomendações do eletroseriado. A gente vê que nos pacientes com dor torácica, a sensibilidade do eletro para a síndrome coronariana, Rafa, chega próxima de 50%, ou seja, uma moeda, né, de caro coroa, né? Então, quando a gente começa a seriar esse eletro, a gente aumenta essa sensibilidade, podendo chegar até 90% em alguns casos. E o que é se seriar? É repetir esse eletrocardiograma, mantém o paciente com os eletrodos na mesma posição a cada 10, 15 ou 20 minutos, né, na primeira hora. Depois disso você pode espaçar um pouco mais e a qualquer mudança do quadro clínico do paciente. Porque aquele paciente que às vezes teve uma dor na casa dele, durou meia hora, ele chegou no pronto-socorro sem dor, não tem nada no eletro, né? Aí você, lógico, você vai tomar outros condutos que a gente vai falar mais à frente. Mas se naquele meio tempo você traça um novo eletro e tem um supra transitório, opa, acabou, né? Você está diante de uma síndrome coronariana com supra, você não precisa despender mais recursos, você já fez o diagnóstico, esse paciente tem que entrar para dentro do hospital e tem que ser submetido a uma cinecoronariografia, né, Rafa? A gente vê em algumas situações no dia a dia, né, Almir? Principalmente infarto de artéria circunflexa, né? Muitas vezes o eletro de derivações acaba não demonstrando, não tendo uma sensibilidade tão boa assim no diagnóstico, né? Muitas vezes a gente tem que, além de fazer o eletro de 12 derivações e repetir, né, seriar ele, a gente expandir, né, fazer as derivações adicionais ali, a V7, a V8, V9, né, e V3, V4. Principalmente quando a gente vê infra DCT, a gente tem uma suspeita de imagem espelho, né? Perfeito. Então a CX é a artéria danadinha, né, que ela se esconde do eletro mesmo. Então ali, achou um infra V2, V3, V4, é obrigatório, é mandatório você procurar um supra que seria o espelho, né, em V7 a V9, tá bom? E na parede inferior sempre V3R, V4R para infarto de ventrículo direito. Mas, além do supra, né, Rafa, que a gente está cansado de falar, existem outros achados de oclusão coronariana aguda. E isso talvez seja a maior novidade dessa diretriz, porque isso não está escrito em lugar nenhum até então, pelo menos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então hoje nós temos outros critérios que nos remetem a um vaso totalmente fechado e no qual a gente tem que correr igual
se fosse um paciente com supra. Certo, Rafa? Com certeza. Até vem bastante sendo discutido pelo José de Alencar, né, que tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido, né, de cada vez mais demonstrar evidências ali com essa correlação da sensibilidade que não é tão alta assim dos critérios que a gente tem habitual ali de supra-DST, né? E esses novos padrões vêm sendo cada vez mais discutidos e foram incluídos aqui na diretriz para a gente tratar como equivalente a síndrome coronariana aguda com elevação de supra, né, DST, e referenciar esse paciente, encaminhar esse paciente para um CAT de emergência, né? A gente vale a pena citar aqui o padrão de Winter, né, que a gente tem aquelas ondas T altas, que são simétricas, bem proeminentes, né, que são precedidas por um infra de ST, né, no ponto J. As ondas T hiperagudas, né, o padrão de Aslanger, né, que a gente até discutiu um pouquinho no nosso episódio, se eu não me engano, no nosso episódio número 24, né, Almir? Isso mesmo. ECGs obrigatórios no plantão. A gente trouxe um pouquinho desses padrões que vale a pena o Supracaster conferir lá, né? E além disso, a gente tem também a síndrome de Wellings, né? Que não entra como esse padrão de alto risco de oclusão, né? Mas é um padrão de alto risco, por assim dizer, né? Um risco muito alto de suboclusão da descendente anterior, então também esse paciente deveria ser submetido a um cateterismo precoce, né? Sem dúvida, Rafa. Além disso, você tá mais um que é o de isquemia circunferencial, né, Rafa? Sim, Que é aquele paciente que tem um suprinha de meio a 1 milímetro em AVR ou V1, ou às vezes nos dois, com infra de 6 ou mais derivações, né? Em alguns locais 5. Esse paciente tem alta carga de miocárdio isquêmico. Geralmente está relacionado a lesões de tronco de coronária esquerda ou pacientes triarteriais, né? Bom, todos esses eletros a gente tem que estar de olho. Mas o que mais que a gente procura no eletro do paciente, né? Quando o paciente não tem oclusão coronariana? Quando tem, a gente já usou. É o supra, o primeiro lugar, e esses outros padrões. Mas qualquer infradesnivelamento, né, Rafa? Ondas T apiculadas, invertidas, simétricas, podem sugerir uma isquemia subepicárdica, um padrão de reperfusão, ou até mesmo uma isquemia que está balanceada ali. Então, atentar para qualquer tipo de alteração. E lembrar que o eletro normal não descarta o diagnóstico. E lembrar de seriar esse eletro é muito importante, tá certo? E há aqueles casos em que o eletro é limítrofe, duvidoso, né? Uhum. E nesses casos, a gente seriar eletro primeiro é uma das coisas que vai ajudar bastante a gente na emergência, né? Outra coisa fundamental é, se possível, né? Sempre que possível, algum médico mais experiente, que tenha contato maior, uma experiência maior com o eletro, fazer essa avaliação também em conjunto com o médico que está atendendo, né? Isso pode ajudar a gente a tirar essa dúvida. E também perguntar para o paciente, para o acompanhante, avaliar até no prontuário se o paciente não tem um eletro prévio, né, um eletro basal. Até o professor Marcelo, né, que já esteve aqui com a gente, né, sempre fala para a gente, né, que todo mundo deveria ter um eletro de identidade, né, andar com o eletro para a gente comparar e realmente fazer essa diferenciação nessas situações que a clínica muda, né. Outro ponto também é justamente a gente correlacionar, né, o achado eletrocardiográfico, que a gente está na dúvida, com a clínica do paciente, né. Até a diretriz traz, né, que qualquer exame, qualquer método diagnóstico, o valor preditivo varia com probabilidade pré-teste, né. Então, esses pontos eu acho que são fundamentais para a gente ter em mente ali quando a gente fica na dúvida no eletro. Perfeito, excelente, Rafa. Eu acho que essa questão de você ter um eletro, e mais do que isso, né, discutir com um médico experiente, é óbvio, né, na prática a gente discute, a gente faz isso, mas é importante uma diretriz trazer isso, né, porque isso faz a criação do fluxograma. Tem hospitais que é você e Deus lá, né, então acho que é importante ter uma pessoa, geralmente a pessoa é o cardiologista, mas pode ser o intensivista, né, pode ser o cara do plantão, o chefe do plantão, né, que possa estar checando os eletros que são limítrofes, eletros que geram dúvida, para a gente não deixar passar, né, alguma alteração mais ameaçadora.
A diretriz, só para a gente finalizar o assunto eletro, né, que a gente já falou muito, traz também, né, os padrões de eletros no TEP, para a gente lembrar, né, que é aquele famoso S1, Q3, T3, né, onde a gente tem a S empastada em D1, a presença de onda Q e uma inversão da onda T em D3, sugerem TEP, mas ela está presente numa minoria dos casos, então não adianta, se não tiver isso, achar que não é TEP. Lembrar que no TEP o achado mais comum é taquicardia sinusal, mas as arritmias atriais também podem estar presentes e outros critérios de sobrecarga, né? Bloqueio de ramo direito, completo ou incompleto, uma inversão com infradesenvelamento ali de V2 a V4 também pode sugerir sobrecarga de ventrículo direito. Então, ficar esperto para esses achados, talvez mais limítrofes, que a gente não está acostumado a procurar, mas que podem sugerir dentro de um contexto, né, Rafa? Como a gente falou, né? Vendo o paciente, vendo os fatores de risco, beleza? Beleza, então a gente falou um pouquinho sobre essa questão do tempo porta-eletro, né, desse tempo, né, que o paciente tem que fazer esse eletro, mas a avaliação depois desse eletro, né, parte por aquela avaliação costumeira de paciente grave, né, então o paciente tem que ser idealmente referenciado então para a sala de emergência, né, para a gente monitorizar, fornecer oxigênio se necessário, pegar acesso venoso, né? E a gente tirar uma história clínica, ponderando ali a probabilidade pré-teste de ter alguma situação clínica mais grave. Com isso, a gente vai conseguir definir o risco, né? E a probabilidade pré-teste desse paciente de ter uma situação ameaçadora à vida. Com certeza, Rafa. Então, o passo inicial a gente já falou. O passo número 2, que a diretriz traz, é justamente a gente refinar esse diagnóstico. Então, primeira coisa, se o eletro tem alteração, ele já vai direto, né? O eletro tem supra, tem um diagnóstico de TEP, alguma coisa assim, já vamos tratar conforme a patologia. No passo 2, a gente tem que avaliar, primeiro, né, se esse paciente tem um eletro de muito alto risco. A gente falou do Ellens, ou mesmo da isquemia circunferencial. Esse paciente também merece, né, receber uma estratificação mais precoce. Depois, a gente vem com a instabilidade hemodinâmica, né? Esse é um fator que a gente deve também colocar esse paciente para admitir ele para dentro, né? E a instabilidade hemodinâmica nem sempre é a hipotensão, o choque, né? Mas o paciente que está mal perfundido, né? O paciente que está com débito urinário inadequado, ou mesmo que tem uma instabilidade elétrica, que a diretriz também coloca, né? Então, o paciente que está fazendo arritmias refratárias, dinâmicas de eletro, todos esses pacientes merecem um refinamento maior. Mas eu acho que a grande estrela também dessa diretriz, que traz também como novidade e ressalta muito a importância do POCUS, Ultrassom Point of Care, né? Que a gente falou muito e é um episódio muito legal, que é o episódio número 39. Né? O POCUS, cada vez mais sendo implementado na prática clínica, é uma tendência dos emergencistas, dos intensivistas, utilizarem essa ferramenta como triagem. Por quê? Porque ela ajuda a gente muito, né, nesses casos de dor torácica. A gente pode ver uma aorta dilatada, ver até um flap de dissecção, né? Nós podemos avaliar ali a proporção ventrículo direito com ventrículo esquerdo e sugerir talvez uma sobrecarga de ventrículo direito que pode ser um TEP, né? A gente pode ver uma disfunção no ecocardiograma do ventrículo esquerdo, sugerindo o diagnóstico de síndrome coronariana. E talvez, eu acho que a cereja do bolo do POCUS, que essa sim eu acho que mudou totalmente, e a diretriz fala muito disso, a prática nossa, que é o tamponamento cardíaco, né? O tamponamento, ele tem uma clínica muito frustra, todo mundo fala da tríade de Beck, né? Hipotensão, hipofonese de Bullies e turgência jugular. Só que ela está presente em menos de 20%, né, dos casos de tamponamento. Então, o Point of Care ultrassom, vendo aquele derrame pericárdico, mesmo que você não consiga ver os sinais ali de tamponamento incipientes, né, o que a gente tem lá, o colabamento das câmaras direitas, do átrio direito, ventrículo direito, né, variação do fluxo valvar mitral respiratória, que já é um pouco mais avançado, mas só o fato de você ver um derrame já vai te gerar a hipótese de tamponamento, e aí a gente vai tomar a conduta adequada para isso. E se você trabalhar num serviço que tem ecocardiograma 24 horas, que eu acho que são poucos na realidade, mas às vezes você está no momento que o eco está lá, o papel do ecocardiografista ajuda muito também nesse refinamento, né, Rafa?
Assim como o eletro é uma peça fundamental para a gente, mas ele tem que ser relacionado com probabilidade clínica pré-teste, o POCUS também, né? Então, um exame bem feito, associado com os achados do eletro, associados com a história clínica, o exame físico, torna-se uma ferramenta excelente para a gente, né, na emergência, né? Mas a gente sempre tem que pensar em não tratar o exame, né? Tratar sim todo o contexto clínico que ele venha a contribuir, né? Acho que essa ressalva só é muito importante para a gente não nos criarmos armadilhas ali na emergência, né? Com certeza, né? De adianta nada você no POCUS estar vendo uma coisa e o paciente ter uma sintomatologia, uma síndrome totalmente diferente, né? Então, sempre Pelo usar. menos a gente tem que levantar a dúvida, né? É uma ferramenta a mais, mas a gente não pode substituir os primeiros passos que a gente citou aqui nessa investigação. Perfeito. Então, a gente fazendo o passo 1, que é a avaliação inicial, passo 2, que é definir o risco e a probabilidade pré-teste, nós temos o passo 3 da diretriz. Se o paciente não internou até aqui, é nesse momento em que a gente vai tentar tirar todas as dúvidas possíveis para definir se esse paciente vai, de fato, ser admitido, né? E a gente não hiperadmitir pacientes, né? Não colocar pacientes a mais, gerando mais custo e mais superlotação, ou se a gente vai liberar o paciente, com todo o cuidado para não liberar um paciente que possa ter um desfecho potencialmente fatal. Nesse passo 3, Rafa, a gente vai lançar mão de exames complementares, que todo mundo aqui já deve estar pensando, e o principal deles é a troponina, né? Que a gente cabe aí um detalhamento desse exame, porque é um exame que a gente vê ainda nos pronto-socorros ser pedido indiscriminadamente, né? Então, mais uma vez, a gente fez ali 2 passos antes da gente ir para a dosagem da troponina. E como que deve ser, Rafa, essa interpretação da troponina? Qual o protocolo que a gente deve adotar? Bastante do qual kit de troponina que a gente está falando, né? As troponinas de alta sensibilidade, né? A gente consegue fazer protocolos que o intervalo entre essas medidas é mais curto, né? Entre 0 e 1 hora, entre 0 e 2 horas, a gente consegue ter uma avaliação mais precisa, justamente para a gente investigar uma injúria miocárdica aguda, né? A gente fala em síndrome coronariana aguda baseado, o próprio nome diz, do diagnóstico sindrômico. Ou como você disse no começo do episódio, né, o paciente com dor torácica anginosa, ele já dá para a gente esse diagnóstico sindrômico de angina, de síndrome coronariana aguda. Agora, para a gente determinar que há um infarto, né, a gente precisa realmente de uma injúria miocárdica aguda. E é a troponina que vai ser a chave para essa resposta. E quando a gente pensa em uma injúria aguda miocárdica, a gente tem que ter uma elevação dessa troponina com uma variação maior de 20%, né, num padrão de elevação ou queda, dependendo do tempo que começou essa injúria, né, há esse dinamismo dos valores, né? Isso justamente demonstra que o paciente teve algo recente, né? A gente pode ter elevações de troponina, elevações crônicas de troponina, né? Em que não há essa variação e o diagnóstico muda, né? A gente não tem esse diagnóstico de uma injúria miocárdica aguda por isquemia, né? A gente tem que pensar em outros diagnósticos diferenciais, como por exemplo uma EC descompensada, até uma doença renal crônica que essa elevação da troponina pode acontecer, né? Naqueles kits que não tem não são troponinas de alta sensibilidade, né? A gente pode utilizar o protocolo de 0, 3 e em alguns casos até repetir 6 horas depois, né? Por conta justamente dessa demora do kit em demonstrar a alteração causada pela isquemia. Perfeito, Rafa. A diretriz ainda traz, né? Aqui eu acho que é um ponto em que a diretriz acaba deixando muitas opções e às vezes a gente precisa ser mais, né, objetivo. Existem vários protocolos, né? 0 e 1 hora, 0 e 2 horas, 0 e 3. Mas eu achei interessante que se a dor tem mais do que 3 horas de duração e você tem uma troponina ultrassensível de entrada já negativa, teoricamente, né? Se a gente não tem outros comemorativos, a gente poderia estar pensando em descartar infarto agudo do miocárdio, né? Então, com mais de 3 horas de dor, uma única dosagem
Se a probabilidade desse paciente for baixa, a gente já descarta o diagnóstico. Mas aí você vem, né? Mas Almir, existe angina instável, né? Perfeito. Então a gente pode ter, né, uma síndrome coronariana sem troponina. Esse diagnóstico ele diminui muito, né, com a troponina ultrassensível, porque a grande maioria dos casos tem uma elevação mesmo que discreta, mas tem. Então, o que a gente fala, né, para fechar o diagnóstico do síndrome coronariana é utilizar 3 parâmetros: dor, eletro e marcador. Se a gente tiver 2 desses 3 positivos, então se o paciente tem dor e o eletro alterado, você já fecha como síndrome coronariana, mesmo se a troponina estiver negativa. E o mesmo vale para aquele paciente que tem, por exemplo, só dor e a troponina positiva, mesmo que o eletro esteja normal, esse paciente tem síndrome coronariana. O que não vale é só uma troponina positiva. Se o paciente não tem dor e não tem alteração de eletro, não tem por que ter pedido essa troponina, né? Aí é onde o Rafa falou, né, das injúrias miocárdicas crônicas, né? O paciente pode ter até uma amiloidose, uma cardiomiopatia hipertrófica, IC, doença renal crônica, não sei, mas de fato não é. Até sepse eleva a troponina. Então a gente tem que só pensar, né, em como a gente vai fazer. A gente pode ter uma injúria miocárdica aguda, mas não decorrente de isquemia. Daí não é infarto, né, meu? Aí é outras situações, né? Perfeito, Rafa. Além disso, Rafa, além de a gente falar, né, que é importante esse uso racional da troponina, é importante para o clínico que está lá ali na sala de emergência a utilização de scores para se respaldar, né? E dentro do contexto da síndrome coronariana aguda, nós temos um score bastante interessante que ele teve uma performance muito boa quando comparado com os scores classicamente conhecidos, né, que é o Grace, o TIMI, etc e tal, que é o Score Heart, né? O Score Heart, ele ajudou a gente a ver quem são os pacientes que têm maior risco de um evento dentro de 6 semanas, tá? Ele não é um score para dar diagnóstico de síndrome coronariana aguda, mas ele é um score que ajuda a gente a entender qual o paciente que a gente deveria internar e qual o paciente que a gente poderia liberar e fazer essa investigação ambulatorialmente. Então, é um score bastante interessante. A diretriz traz todos os itens, né? Mas basicamente é aquilo que a gente já está acostumado a fazer, que é avaliar história clínica, fatores de risco, o eletrocardiograma, a presença de marcadores de necrose e outros fatores, idade, por exemplo, que vão pontuar de 0 a 3 pontos cada item para que o paciente veja se tem um risco de ser admitido ou não. Mais uma vez lembrando, não serve para diagnóstico, e sim para prognóstico, quem a gente deve internar ou não. Lembrando também, Almir, que outra ferramenta que a gente pode utilizar é o dímero, né, que a gente pode utilizar quando a gente está pensando em TEP, né, principalmente naqueles pacientes com ELS de baixo risco. A gente tem que lembrar de fazer só a correção pela idade, né, que é fazer 10 vezes a idade naqueles pacientes com mais de 50 anos, né, e o ponto de corte muda um pouquinho. Perfeito. Então, o dímero também é outro exame que tem que segurar a mão às vezes ali, né? Porque é um exame que vem muitas vezes positivo em diversas situações, então a gente vai usar o dímero muito mais como valor preditivo negativo, né? Aquele que vem negativo, a gente praticamente exclui o diagnóstico de TEP, e ele pode ser usado também na dissecção de aorta, viu, Rafa? Isso eu não sei se todos os supracasters têm esse conceito, né? Mas na dissecção de aorta a gente tem também um score para a gente avaliar o risco de dissecção de aorta, que chama ADDRS, né? Que é o score da dissecção de aorta. E a gente tem um outro score chamado aorta também. Você pode usar tanto um quanto o outro para estabelecer o nome sugestivo, né? Para ver o risco do nosso paciente. E quando esse score vem baixo, somado a um dímero negativo, a gente também pode excluir o diagnóstico. Lembrar que quando a gente tem, né, um score intermediário ou alto, a gente vai partir para a angiotomografia, que é o exame de escolha na dissecção de aorta, e também a angiotomografia para TEP, quando a suspeita é de TEP. Certo? Bom, por último, a gente tem o passo 4, é o último passo, né? Quando a gente nem no passo 1, que é a avaliação inicial, nem no passo 2, que é o eletro, avaliar o risco pré-teste, os eletros de alta probabilidade, instabilidade hemodinâmica, POCOS, ecocardiograma. Nem no passo 3, que a gente abre e lança a mão da troponina, dímero,
os scores de risco, né? A gente chega no passo 4, que são poucos os casos que chegam até aqui, porque a grande maioria a gente define antes disso, mas nesses casos, aí sim entra o papel do especialista, do cardiologista, para definir se vale a pena fazer ambulatorial, se esse paciente deve fazer um exame de estresse internado, por exemplo, uma cintilografia, um ecoestresse, que eu particularmente, na nossa vivência, muito raro essas condições, né? Mas até mesmo uma angiotomografia de coronárias, né, entra aqui como um exame possível, né? E também aquele triple rule out, né, que é aquela angiotomo que a gente consegue ver coronária, TEP e dissecção de aorta. Lembrando que a gente perde um pouquinho de acurácia, né, quando a gente lança a mão desse protocolo e aumenta o nível de contraste. Mas eu acredito que alguns casos reservados, né, onde o quadro realmente está muito nebuloso, pode ser que seja um exame interessante. É isso aí, Elmer. Eu acho que a gente conseguiu falar vários pontos importantes dessa nova diretriz, né? E bora pro bate-bola então agora? Bora pro bate-bola, Rafa. Vamos lá. Almir, ECG na dor torácica, como e quando deve ser feito? Bom, o eletro na dor torácica então é o seguinte. Primeira coisa, tempo porta ECG de 10 minutos. O paciente chegou, ele tem que ter feito o eletro e ser interpretado em até 10 minutos. E mais do que isso, o eletro não vale um só, ele tem que ser seriado. Então, a qualquer mudança do quadro clínico, ou a cada 10 a 20 minutos, serial eletro, a gente aumenta a nossa sensibilidade. Rafa, quando acionar a hemodinâmica no contexto de dor torácica? Supra de ST, né? Ou o paciente que tem um equivalente de oclusão aguda, né? Esses padrões que a gente citou no episódio, a gente tem que fazer o CAT imediatamente, né? O mais precoce possível. Ou se o paciente, mesmo que não tenha esses critérios, mas tem um infarto com instabilidade hemodinâmica, paciente com instabilidade elétrica, né? Fazendo taquiarritmias sustentadas, a gente tem que pensar em acionar a hemodinâmica no contexto de emergência. E quais exames complementares quando o eletro não fecha o diagnóstico? Bom, exames complementares ali na sala de emergência, o POCUS é a grande ferramenta, avaliando, né, relação VD-VE, uma dilatação de aorta, um flap. O lógico, o raio-x também pode ser utilizado. E aí a gente tem os exames laboratoriais como troponina e dedímero. Rafa, troponina ultrassensível, como solicitar e interpretar? Troponina ultrassensível a gente vai solicitar quando a gente está com essa suspeita, né, de uma síndrome coronária aguda. Vai depender qual kit disponível para a gente no nosso serviço. Se for uma troponina ultrassensível, a gente pode fazer o protocolo de 0 em 1 hora. Quando já tem mais de 3 horas de dor e o paciente, a gente pode até fazer essa dosagem única, né? E se o valor vier abaixo, a gente pensar em até excluir síndrome coronária aguda se o risco não for alto, não tiver alterações, enfim. Legal, Rafa. E um detalhe interessante na diretriz é que ela traz todas as marcas e os protocolos como deve ser feito. Então, Boa. Se você quiser checar no seu serviço qual que é a marca da sua troponina e comparar lá, também está lá. Eu acho que é interessante, mas se você fazer o protocolo ali 0 e 1, 0 e 2 horas, você não vai errar também, não. Com certeza. Bom, Rafa, vou recapitular o desafio para os nossos ouvintes? Boa. Responde aí pra gente que eu tô na dúvida, amor. Então, qual é a causa de dor torácica que é muito letal, que causa morte e não é associada à doença cardiovascular nem pulmonar? Então, aqui a resposta é a síndrome de Boerhaave, ou, melhor dizendo, a ruptura esofagiana espontânea, né? Quando associada, né, a vômitos incoercíveis, nos pacientes etilistas é chamada de síndrome de Boerhaave. Diagnóstico extremamente raro, 1 a 2 casos por milhão e realmente muito dramático, né? A suspeita que a gente vai ter é a presença de pneumotórax, enfisema subcutâneo e pneumomediastino. Então tem que estar ligado no raio-x para a gente tentar pensar nesse diagnóstico. O diagnóstico capcioso, hein? Capcioso, como o Marcão gosta de dizer, né? E aí, tem abraço hoje, Almir? Rafa, tem abraço sim. Eu vou mandar um abraço para o meu amigo Vladimir, ele que é do meu grupo de pesquisa em meta-análise, que eu estou fazendo curso,
e ele está lá na Angola. A gente fez aí uma pesquisa recente, aí estamos tentando publicar aí uma meta-análise, e é um cara que é muito dedicado, um cara muito gente fina. Meu abraço é para ele, que está espalhando a palavra do SupraCast lá pela Angola, viu, Rafa? Legal, um abraço para o pessoal da Angola, né? E mandar um abraço também para a Daniela e para o Matheus, que estão rodando com a gente na Hemodinâmica, os dois R3 da Carta aqui de Ribeirão, e que sempre acompanham a gente aí no SupraCast. Feras, são extremamente exemplares, R3 de luxo. Abraço para vocês. Bom, Rafa, chegamos ao fim. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Lembre que, se você não segue a gente ainda aí no Instagram, @SupraCast Cardiologia. Temos canal no YouTube, né? Segue a gente no Spotify, deixa 5 estrelas, é só um cliquezinho aí, você ajuda tanto a gente. Então, estamos aí, muito obrigado. Mandem suas dúvidas, mandem seus supras, marque a gente no Instagram, interage com a gente quer conversar com vocês. Um grande abraço.